Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Lica, bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é sobre como a moda japonesa mudou e vem influenciando o meu estilo até hoje. Para quem não sabe, né, eu moro no Japão já faz quase 4 anos. Eu morei 2 anos lá no interior, numa cidade chamada Izumo, que fica perto de Hiroshima, mais ou menos. E em Tóquio eu tô 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, né? Então, obviamente, durante esse tempo, muita coisa da moda japonesa foi incorporada no meu guarda-roupa, né? Afinal de contas, a moda não é a forma somente como a gente se expressa e a gente se veste, né? A moda faz parte de uma determinada cultura, assim como a culinária, assim como o idioma, né? Então, ela expressa também um comportamento social. Então, no Japão existem vários estilos de moda, né? Tem o estilo kawaii das pessoas que gostam de anime, mangá. Tem o estilo visual kei das pessoas que gostam de J-rock. Tem o estilo lolita. Enfim, tem milhares de estilos que eu não vou conseguir listar nesse vídeo, senão eu vou ficar falando aqui por 2 horas, né? Mas se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre esses estilos, deixem nos comentários, né? E aí mais pra frente eu posso fazer um vídeo sobre isso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a moda feminina de modo geral. É a moda que a população no geral está usando, né? Eu vou falar de moda feminina porque a moda masculina é uma coisa que eu não entendo nada, né? E eu não utilizo nada praticamente do guarda-roupa masculino. Então, para falar de moda, a gente não pode deixar de falar de sociedade, né? E a sociedade japonesa, ela é uma sociedade ainda bem patriarcal, né? Onde os papéis de gênero são seguidos de forma bem tradicional, né? Então, a mulher ainda precisa agir de forma feminina, delicada. Ela geralmente nos empregos que exerce a mesma função de um homem, ela infelizmente ainda ganha pouco. Na política quase não há governantes do sexo feminino. Nas empresas também ainda é difícil ver mulheres em posição de liderança, né? E isso acaba refletindo na moda. E naturalmente, como é uma sociedade patriarcal, as mulheres acabam sofrendo uma pressão estética bem forte, né? Então, o padrão aqui das mulheres é ser feminina, delicada, meiga, que no japonês se chama kawaii, né? Tem que ser mais submissa, falar baixo. O padrão é ter a pele extremamente branca, ser bem magrinha, pequena, porque isso denota feminilidade, né? Obviamente tem a questão do biotipo japonês, né? A maioria das pessoas aqui são magras porque elas comem comidas saudáveis, não comem tantas coisas industrializadas, né? E obesidade é uma coisa assim que quase nem tem aqui no Japão, né? Então, por exemplo, né? Eu tenho 1,57 m de altura e peso 54 quilos. Aí no Brasil eu vestia uma calça tamanho 38, né? Que a blusa geralmente era P ou M. Agora aqui no Japão, geralmente eu compro sempre M ou G. Então assim, para as estrangeiras que moram aqui ou fazem compras aqui, que já tem um biotipo diferente, né? São mais altas, tem um corpo maior, tem mais curvas, é bem difícil encontrar roupa no Japão. Em questão de comportamento, né, como vocês já devem saber, os japoneses são organizados, quietos, reservados, práticos, pragmáticos, né? E então isso se reflete muito na forma que eles se vestem também. Então eles priorizam muito a versatilidade, a simplicidade e o conforto. Então, mesmo se a gente for numa loja internacional como Zara, H&M, você vai ver que as roupas estão adaptadas para o gosto japonês, né? Então, quase não se vê cores muito berrantes, né? Estampas muito ofuscantes, coloridas. A maioria das roupas tem uma cor mais neutra, tons pastéis, né? Bege, marrom, preto, branco, cinza, azul, marinho. Tem bastante sobreposição, né? Porque o japonês valoriza esse conforto. As roupas são mais larguinhas. E como as mulheres e os homens valorizam essa questão da feminilidade, as japonesas usam bastante vestidos longos, saias longas, dessas cores mais pastéis, né? E a questão da versatilidade é que uma mesma peça pode ser usada para diferentes tipos de looks, né?
Eu, por exemplo, eu tenho uma camiseta que é comprida, que eu uso tanto com saia quanto com uma calça e fica bem legal. Então, apesar de existir essa questão de se valorizar a feminilidade, né? As mulheres, elas quase não mostram a pele, né? As roupas, mesmo sendo femininas, tipo vestidos, saias, elas são longas, né? Aqui no Japão não se mostra decote. As blusas geralmente são compridas, que cobrem o bumbum. Elas são soltas, não marcam a forma do corpo. E regata, mesmo num verão aqui que faz 40 graus, é uma coisa que ninguém usa na rua, né? Porque na verdade a regata é visto como uma roupa íntima aqui no Japão. Então, tanto mulher quanto homem usa regata para proteger contra odor e também porque aqui no Japão tem uma tecnologia da marca Uniqlo que se chama Airism, que previne esses odores e faz o ar passar melhor entre a roupa, né? O que causa a sensação de frescor. A Uniqlo é uma loja de fast fashion aqui, é a mais famosa loja de fast fashion do Japão e uma das mais famosas do mundo também. Infelizmente não tem no Brasil ainda. Mas ela segue exatamente essas coisas que o japonês valoriza, né? A simplicidade, o conforto, a versatilidade. Tem muita tecnologia envolvida no processo de criação das roupas e também é um preço bem acessível. É lógico que, sendo uma fast fashion, talvez a produção não seja feita de forma tão ética, né? E isso é uma coisa que eu tô me conscientizando agora e eu quero começar a pensar melhor, né? Nas coisas que eu visto, como eu visto. De forma a não impactar tanto o ambiente, né? E uma outra questão que eu acho que fazem as japonesas usarem roupas mais largas, soltinhas e compridas é a questão do assédio, né? Infelizmente, ainda no Japão acontece muito essas coisas, né? Você vê propagandas, revistas, animes e mangás onde as meninas, né, mulheres, elas são extremamente sexualizadas, né? Então, essas coisas acontecem com frequência, né? Em transporte público, na rua, no trabalho. Então, eu acho que é uma forma da mulher japonesa dela prevenir, né? Entre aspas, essas situações desagradáveis, né? É óbvio que a roupa nunca é a causa do assédio que uma pessoa sofre, né? Mas assim, eu acho que é uma forma que as mulheres estão tentando meio que combater, né, essa situação desagradável. Porque assim, quando eu tava no Brasil, eu costumava usar roupas com decote, umas roupas mais curtas que mostrava a pele, né? Só que quando eu trouxe essa moda do Brasil pro Japão, eu comecei a perceber que ninguém se vestia assim e quem se vestia, quando eu me vestia dessa forma, as pessoas ficavam me encarando, né? Não só de forma sexualizada, mas também julgando, né? Tipo assim, nossa, essa pessoa tá usando roupa mais que mostra a pele, né? Não é legal. Então, a minha impressão sobre a moda japonesa à primeira vista não foi muito boa, né? Eu vim aqui e eu vi as pessoas, as mulheres, né, vestindo essas roupas largas, soltas, com cores neutras e muita sobreposição, e eu achava bem estranho, não fazia o meu gosto de jeito nenhum, né? Eu olhava e falava assim, nossa, que roupa, né, parece crente, parece um saco de batata, sei lá o que, né? Mas daí, quando eu me mudei para Tóquio, eu comecei a ver esses mesmos estilos, só que com uma pegada mais fashion, né? Com influências europeias, francesas, né? E eu achei bem bacana, né? Essa forma que as japonesas se vestiam. E aí eu falei, vou tentar, né? Por que não? E aí, quando eu comecei a vestir esse tipo de roupa, eu achei incrível, né? E pensei, caramba, como que eu não me vesti dessa forma antes, né? E aí, em primeiro momento, eu pensei comigo mesma assim, ai, mas nossa, eu tenho o meu estilo do Brasil e aí eu vou me oprimir tentando me adequar às normas do Japão para ninguém me encarar e falar alguma coisa para mim. Só que aí eu tentei experimentar e eu vi que aconteceu o contrário, né? Ao invés de eu me sentir oprimida, porque eu não estava mostrando a minha pele ou partes do meu corpo, eu me senti livre, né? Porque as roupas, em primeiro lugar, são confortáveis, né? Você tem mais liberdade de movimento.
E além disso, as pessoas não vão ficar te encarando por causa da sua roupa, né? E também tem a questão da estética, né? Que nós mulheres nos preocupamos muito, do tipo, nossa, será que essa calça vai ficar boa? A minha bunda vai ficar legal? Ou então, ai, será que o meu decote vai ficar legal? Ou então, nossa, tá apertando a minha banha, será? Sabe? E aí, incorporando a moda japonesa pro meu estilo, todas essas preocupações desapareceram, né? Porque eu me sentia mais confortável, conseguia me movimentar com mais liberdade, me sentia mais tranquila, porque eu sabia que ninguém ia ficar me olhando de forma estranha, encarando o meu corpo, me sexualizando, né? E aí eu me senti livre e estilosa ao mesmo tempo, né? Eu senti que a roupa não estava me dominando, assim, sabe? Eu que estava vestindo a roupa simplesmente. Mas óbvio, essa foi uma experiência minha pessoal, né? Eu não sei outras brasileiras se elas incorporaram esse estilo japonês no guarda-roupa delas, se elas preferem se vestir da forma que elas se vestiam no Brasil, né? Essa é uma experiência totalmente pessoal mesmo. Então, né, no Brasil eu me vestia como, assim, 90% dos paulistas se vestem quando não estão trabalhando, né? Usava geralmente uma camiseta simples ou uma blusinha de cor neutra e uma calça jeans, que era geralmente skinny, né? Que hoje o pessoal fala que é cringe. Aí no verão eu usava bastante regata, saia jeans, shorts jeans, né? Usava bastante roupa de ginástica também, no meio da rua, tênis de ginástica também, que é uma coisa que eu reparei que eu acho que só brasileiro e americano e chinês talvez fazem, sabe? De usar tênis esportivo para fazer as coisas casuais na rua. Que aqui no Japão não se vê muito isso, as pessoas usam outros tipos de sapato. Aí, quando eu olho as minhas fotos de antigamente, me dá até um negócio, né? Tipo, eu acho bem cringe mesmo. Mas tudo bem, né? Eu não tinha tanto conhecimento de moda ainda, eu não tinha tanto conhecimento sobre mim mesma, eu não sentia tão à vontade no meu corpo também, né? Então, é um processo. Ainda não estou 100% do jeito que eu gostaria de estar. Eu ainda estou num processo de descobrir meu próprio estilo e me adaptando às coisas que eu acho legal, né? Então, é um processo mesmo. Então, né, desde que eu incorporei a moda japonesa para o meu estilo de vida, para o meu guarda-roupa, bastante coisa mudou, né? Como eu disse antes, eu só usava calça jeans e camiseta, né? E aqui no Japão eu praticamente não uso calça jeans, né? Na verdade eu tenho duas, mas eu uso muito menos. No Brasil eu tinha umas 10 calça jeans e aqui eu só tenho essas duas calça jeans, né? E aí quando eu não tô usando elas, eu uso uma calça mais larga mesmo, ou social, ou então vestidos, saias. Mudou bastante o meu guarda-roupa. Aí, obviamente, como eu disse, eu parei de usar roupas que marcam meu corpo, não uso mais decotes, né? Roupas que apertam. E também comecei a usar peças mais femininas, né? Vestidos, saias, que era uma coisa assim que eu tinha pavor, sabe? De ser feminina, usar saia, vestido longo. Mas aqui eu aprendi a gostar. Então, né, a questão da feminilidade, da simplicidade e da naturalidade que tem nas roupas também acontece no tipo de maquiagem que as mulheres japonesas fazem, né? Assim, ao contrário do Ocidente, por exemplo, que a gente marca bastante o rosto, faz contorno, marca bastante os olhos, né? Usa um delineador marcado, usa bastante sombra escura. Aqui no Japão e em outros países asiáticos, tipo Coreia, China, já é meio que contrário, né? Elas valorizam mais a beleza natural mesmo. Então, quase nem usa contorno, blush é uma coisa bem leve, né? As sombras, elas servem mais para realçar o olhar, aumentar o olhar, né? Trazer luz. Então, eu comecei a usar também esse tipo de maquiagem, né? Tipo assim, ó, essa sombra que tem bastante brilho, né? Que faz iluminar o olhar. A gente coloca aqui embaixo do olho também. Batom forte, quase ninguém usa, né? É mais um lip balm ou um lip tint com uma cor bem cor de boca natural.
Na verdade, né, tanto maquiagem quanto roupa, eu gosto dos dois estilos, tanto o estilo asiático quanto o estilo oriental, né? Então, dependendo do meu humor, eu vou mesclando esses dois estilos, né? Não é que eu simplesmente removi todo tipo de influência do Ocidente, não tem como, né? Eu nasci e cresci no Ocidente. Então, eu ainda levo comigo, no meu estilo, muitas dessas influências. E eu vou continuar levando porque tem muitas coisas que eu gosto. E para as pessoas que estão vendo esse vídeo, vendo as roupas que eu incorporei, a moda japonesa, devem achar, como eu antigamente, que não é uma moda legal, assim. É bem diferente, né, da moda japonesa, não é sensual, é ao contrário do sensual. Quer dizer, na verdade, é um outro tipo de sensual, né? As japonesas priorizam uma feminilidade, assim, mais sutil. Então, para a visão das mulheres e homens do Ocidente, deve ser uma moda, assim, bem estranha, que não deve agradar tanto o olhar, né? E eu também pensava dessa forma, só que a partir do momento que eu comecei a viver aqui, tá integrada na sociedade japonesa, eu comecei a ver que a moda realmente faz sentido com o estilo de vida, com o pensamento social em geral, né? E eu acho que se encaixou bem ao meu estilo também, à minha personalidade, e até agora eu venho me sentindo muito bem com as coisas que eu incorporei, né? E falando de marcas de roupas, as mais famosas, né, como eu já mencionei antes, são a Uniqlo, tem a GU também, que é do mesmo dono da Uniqlo, só que com um preço um pouquinho mais baixo, né? Tem a Muji também, que na verdade não é só uma loja de roupas, tem vários tipos de coisa para decoração de casa, né? Uma loja bem legal, que eu gosto muito. Tem a Bin e tem também a GRL, que eu acho que é só uma loja online, mas que tem um preço muito acessível e eu acho que toda japonesa usa essa marca, porque, eu sempre vejo pessoas andando assim na rua com aquele estilo de roupa. Então, mais pra frente, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre a moda japonesa em si, né? Falando sobre a história de verdade, com as referências certinhas, né? Então, se vocês tiverem interesse, por favor, deixem nos comentários, tá bom? E também gostaria de saber o que vocês acharam da moda japonesa em geral. Se você, que é mulher, incorporaria alguns tipos de roupas japonesas no seu guarda-roupa ou não, se você acha que não tem nada a ver, né? Me falem sobre as suas impressões, né? E basicamente é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva no meu canal, dê um like, comente e compartilhe, tá bom? Muito obrigada, até mais, tchau!